Opa, boa tarde de sexta-feira, dia 8, né, de outubro. Estamos aqui no meio das lutas, não são poucas para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para quem você conhece, para quem eu conheço. É luta o tempo inteiro, porém, sem luta não há vitória. E a vitória completa e boa é só com o Senhor Jesus Cristo, fiel e verdadeiro. Amém? Bem, vamos fazer a parte 19 de Atos dos Apóstolos. Veja bem, não é o capítulo 19, o capítulo ainda é o capítulo 6, mas já é o 19º vídeo que nós gravamos, quase 20 semanas de gravação. E hoje, continuando, vamos lembrar que os discípulos estavam pregando em Jerusalém para os judeus, coisa complicada. Eles eram chamados da seita dos nazarenos, os sacerdotes, os maiorais, todos estavam contra eles, o sinédrio, o conselho, todos contra eles. Porém, o Senhor Deus enchia-os de poder, porque o caldo começava a engrossar. Eu digo para vocês, o caldo está começando a engrossar em nossos tempos. E o cristianismo está começando a ser perseguido seriamente. Digo mais, aquele tempo da igreja água com açúcar, tanto faz, católica, evangélica, qualquer coisa. Abrace seu irmão, não sei o que, você vai no domingo, depois você passa a semana inteira no samba, tomando chopp, tomando seu whiskinho. Não que essas coisas tenham algo demais, entendeu? Mas eu estou falando no sentido de igreja perfumaria, para passar ali um pano na consciência. Isso acabou. Agora a palavra tem que ser séria, direta, porque é preciso conhecer esse Novo Testamento e muito bem, principalmente nós que não somos judeus, que somos gentios, não judeus, mas por enquanto estamos falando dos discípulos que estavam levando a boa notícia da ressurreição de Cristo, da salvação, do perdão dos pecados, do Messias para os judeus. E um deles era um homem chamado Estevão. Estevão era um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder. Ou era cheio de poder porque era muito abençoado por Deus, ou porque Estevão era fiel ao Senhor Deus e por isso era abençoado e cheio de poder. O poder da consagração. A consagração vem por ouvir e buscar a palavra do Senhor e meditar nela noite e dia. Noite e dia. E, principalmente, pô-la em prática. Colocar a palavra do Senhor em prática. Não adianta a perfumaria, a aparência de cristão, aquele ar bonzinho, se na verdade você não está pronto para a guerra, para a luta ao lado do Senhor Jesus, não é? Ele fazia milagres e maravilhas entre o povo. Ora, o que é que Estevão tinha de diferente de mim, de você e de todos? Nada, ele era um homem com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos, 2 orelhas, um cérebro. O que ele tinha de diferente era, repito, a consagração, a busca incessante da palavra de Deus, de andar no caminho estreito, atrás de Jesus, em direção à porta estreita, pois está escrito aqui que é larga a porta
que leva à perdição. Mas a maioria das pessoas não querem saber disso. E volto a dizer, usam as religiões e etc. como um pano quente ali nas suas mentes, aquela aparência, aquela coisa, mas cristianismo é outra coisa. Cristianismo, ouso dizer que não se repete, cada dia é uma história nova. Não adianta ficar repetindo as coisas, até que se torna uma tremenda repetição, se torna uma reza, e não uma oração viva ao Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que foi dado para ser adorado pelo poder do Espírito Santo. Mas alguns estavam contra ele, claro. Quando você começa a ficar do lado do Senhor, que foi crucificado, imediatamente eles começam a te tratar como cúmplice, não é? Eram os membros da Sinagoga dos Homens Livres, a casa de oração dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Ora, já era uma organização mais política do que qualquer coisa feita pelos homens. É por isso que eu digo que denominações não funcionam. O que funciona é o cristianismo, é pôr em prática a palavra de Deus. Hoje eu estou um pouco repetitivo, mas é por uma boa causa. Estes e outros judeus das regiões da Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele vencia todas as discussões. Por quê? Porque Estevão não falava dele, Estevão falava das verdades que estão aqui, sempre estiveram aqui e estão aqui, e nesse total de 66 livros. Quando nós falamos das coisas do Senhor, das verdades estabelecidas pelo Senhor Deus, por Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, esses argumentos são imbatíveis. As pessoas podem até te matar, mas o argumento continua imbatível. E é o que nós vamos ver a seguir. Então, eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem falar contra Moisés e contra Deus. Assim, atiçaram o povo, os líderes e os professores da lei. Ora, eles não queriam mexer com a religião cheia de perfumaria deles e lucrativa, tanto de dinheiro, quanto de poder, quanto de posição. Eu estou muito antigo nisso, muito antigo. Eu estudei em colégio de monges beneditinos durante 8 anos, no colégio de São Bento. Fui criado na Igreja Católica pela minha mãe. Depois eu fui convertido a Cristo Jesus em 1974 e comecei numa igreja pentecostal, evangélica. E aí, durante muito tempo, estive dentro das igrejas evangélicas o suficiente para perceber muitas coisas que eu percebi logo e que, infelizmente, aconteceram. E que hoje, no tempo de hoje, eu vejo irmãos meus daquela época, daquela denominação, chorando porque aquela denominação caiu por culpa dos homens, porque homens enganaram homens, porque homens mentiram em nome do Senhor Deus e em nome da religião, colocaram a religião deles antes de Deus, antes da vontade do Senhor, antes do Messias, do Senhor Jesus, antes do Espírito, mas foram pela própria mente, pela própria sabedoria. Ora, eu oro todo dia: Senhor, me dá sabedoria, discernimento, entendimento,
que vem do alto, a mim e outras pessoas, inclusive os achados, no meio dos perdidos, para que nós possamos trazer mais perdidos para o meio dos achados. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Muito bem, costume, é o que eu falei, é repetição. A pessoa começa a colocar o costume, ela não quer largar o costume. Abrace seu irmão, levante a sua mão, carregue o seu ramo, se ajoelhe e beije a mão de fulano, de cicrano, cante na igreja o seu louvor. Mas e a ordem que o Senhor tem para você, particularmente na sua vida? O que Ele está dizendo para você fazer? Qual é o posto que você tem que ocupar aqui nesse planeta para representar o Senhor Jesus Cristo? Ora, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus, porque Jesus estava na criação. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Então, nós temos aqui que representar a imagem de Jesus. O que Jesus faria? O que ele fez? Ele não acabou com os profetas, nem com a lei lá para trás. A lei e os profetas vieram para mostrar que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus verdadeiro, iria derramar de uma vez por todas o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para nos resgatar e para trazer à realidade o verdadeiro plano de Deus. É isso. Nada mais, nada menos do que isso. E esses homens estavam colocando os costumes, a religião deles na frente da vontade do Senhor. Ora, o que nós temos pela frente? Temos pela frente o governo do anticristo. Não adianta espernear de que lado você está. Mas também o Senhor disse que o Espírito Santo vai avisar os dele, o exército dele, a igreja seres, nós que somos a igreja viva de Cristo, o corpo de Cristo, vai avisar de tudo que vai acontecer. Vai haver um arrebatamento. Você acredita no sobrenatural? Na ascensão de Jesus, para valer? Na volta de Jesus? Na existência dos seres sobrenaturais, dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos 7 Espíritos de Deus, cobertos de olhos, que perscutam toda a terra, dos animais que estão em frente ao trono de Deus e muito, 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 muito mais nesse mundo espiritual que nós nem podemos conceber. Mas existe uma ligação, chama-se fé. Crer no que não se vê como se fosse. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam bem para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Ora, quando você está alinhado com a palavra do Senhor, o que o anjo faz? O anjo vai na presença do Senhor. O Senhor é a luz, Ele é a luz. Essa luz, isso aconteceu lá no episódio de Moisés, que quando esteve na presença de Deus, desceu a montanha e ninguém conseguia olhar para o olho dele, para a face dele, de tanta luz que resplandecia. Ele teve que usar uma máscara, desculpa rir, mas teve que usar uma cobertura, um véu, para ser mais exato, nada de máscara, um véu. E aos pouquinhos essa luz foi sumindo, porque essa luz não é dos homens, não é dos anjos, essa luz vem do Senhor Deus. Mas essa luz estava resplandecendo no rosto
de Estevão. E é essa luz que eu quero que vocês pensem, se a luz está resplandecendo nos nossos rostos para as outras pessoas. Nós temos a missão de levar o Evangelho, lembro aqui mais uma vez, de levar a boa notícia. Olha, você foi resgatado, salvo e perdoado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, em meio a tremendos e terríveis sofrimentos, torturas, afrontas, xingamentos, cusparadas, socos e pontapés. Glória a Deus. Vamos ficar por aqui hoje. Voltamos em seguida, né? Semana que vem, se Deus quiser, na sexta-feira, com a evolução, o que aconteceu com Estevão e o que vai culminar isso. E como é que Paulo, o apóstolo dos gentios, dos não-judeus, vai aparecer daí para frente, para completar o plano de Deus para aquela época, para aquela situação naquela época. Hoje o plano do Senhor Deus é você. O plano do Senhor Deus sou eu. O plano do Senhor Deus é que nós façamos a vontade do Pai, assim na terra como no céu. O Senhor os abençoe e a luz do Senhor Jesus resplandeça sobre todos. Amém, amém e amém. Até a semana que vem.